como fazer pro meu namorado, pro meu marido se abrir mais comigo, conversar mais comigo, ter mais intimidade comigo. E aí, gatona, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Flacanido, sou especialista em relacionamentos e ajudo mulheres a se transformarem em mulheres mais sábias. Inclusive, hoje eu recebi um depoimento de uma das minhas alunas, do meu método de sabedoria feminina. E assim que eu vi esse depoimento, eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo sobre isso, uma aula sobre isso. E lá dentro do método de sabedoria feminina, que inclusive tá aqui embaixo, o link do curso, tem atividades para você colocar em prática no seu relacionamento. E são justamente essas atividades que vão fazer a mudança na sua relação. Porque não adianta nada a gente aprender, né, todo o conteúdo, todo o método, mas não colocar em prática. Então as atividades são o 80-20, sabe, do curso. É aquilo que vai demandar um esforço de 20%, mas vai te dar 80% do resultado. Então, ela fez essa atividade aqui, eu vou falar pra vocês o quanto foi gratificante pra ela. Uma coisa simples, gente, tão simples. De tão simples parece boba, mas aí que tá. São nessas pequenas atitudes do dia a dia, na simplicidade, quando a gente aplica a sabedoria feminina, que a gente vê o nosso relacionamento sendo transformado. Então ela mandou isso daqui pra mim. É um texto bem grande, mas eu vou resumir pra vocês. Eu não vou falar exatamente qual é a atividade, claro, pra você saber como aplicar a atividade, ela por si só. É preciso que você entre pro método de sabedoria feminina. É preciso que você dê esse passo para que você viva a transformação. Mas essa pergunta, foram duas perguntas que ela fez pro marido dela. E essas duas perguntas, a primeira, ela pergunta o que ela acredita, na verdade, o que o marido dela acredita que ela precisa melhorar da parte dela. E não é simplesmente chegar e perguntar de qualquer forma, é perguntar com doçura, é perguntar aberta para aquilo que o outro tem a dizer. Porque não adianta nada a gente perguntar pro outro, no caso, né, pro marido dela, o que ela tem que melhorar e ela ficar o tempo todo já ligada aqui, mas você tem que melhorar isso, sabe? Já pensando na resposta que ela vai oferecer de acordo com aquilo que o marido dela falar. Então, quando ela perguntou, e lá antes da atividade eu passo todo o roteiro para fazer essas perguntas e como deve ser perguntado, ela já estava aberta para a resposta. Então ela não estava com o modo combatente, né, que é uma dos tipos de pessoas diante de uma discussão. Ela não estava com esse modo combatente ligado, ela estava receptiva. Ela estava aberta para escutar o que o outro tem a dizer. Porque é muito fácil a gente falar o que o outro tem que mudar, mas você sabe o que o seu companheiro gostaria que você mudasse? Então ela perguntou para ele o que ele gostaria que ela mudasse. E ele respondeu que gostaria que ela fosse mais compreensiva e que se ela melhorasse isso, 80% da relação melhoraria. E diante disso, muitas pessoas poderiam já ligar o modo combatente de mas e você tem que melhorar isso, se eu tenho que ser mais compreensivo, você também. Lembra aquela vez que você não foi compreensivo? Ou seja, quando a gente tá dentro do relacionamento, se a gente pensar o tempo todo dessa forma, que o outro também tem que melhorar, mas e quando o outro fez isso, a gente tá com o modo combatente ligado, que é sempre trazer armamento para as discussões. E o outro nunca vai se abrir com você se você se expressar dessa forma. Então ele mandou um texto enorme para ela perguntou no WhatsApp e ele falou aquilo que gostaria que ela mudasse. Eles conversaram pessoalmente também. E durante todo o tempo que ela perguntou isso pra ela não rebateu, ela ouviu. Ela deixou com que aquilo que ele falou entrasse dentro dela. E aqui eu não tô falando que é somente a mulher ou somente ela que tem que mudar no relacionamento, não. Mas aqui ela estava fazendo um exercício de reflexão, de escuta, de ouvir o outro. Porque às vezes a gente quer falar, o outro tem isso pra mudar, tem isso, esse e esse defeito, meu marido tem esse defeito, esse 20 defeitos pra mudar. E você já falou isso pra ele. Mas você sabe o que você gostaria que ele mudasse? Porque de verdade não existe ninguém perfeito no mundo. Então muitas vezes a gente foca no que o outro tem que mudar, mas a gente não muda. A gente não olha pra dentro de nós e a única mudança que tá ao nosso controle, ao nosso alcance é a nossa mudança. A mudança do outro não tá. Então ele literalmente se abriu com ela. Pra você aí que acha que homem não se abre, que homem não tem sentimento, que homem não consegue ter conversas profundas, eles conseguem, desde que eles sintam que a gente tá escutando e que a gente tá confiando no que ele tá falando. Agora, se você está armado o tempo todo pra rebater,
pra ir contra o que ele tá falando. Isso vale pra vice-versa, tá? Em relação a homens falando pra mulheres também. Então ele não vai se abrir se você tiver o tempo todo querendo rebater. Agora, se ele perceber que você tá escutando, que você tá receptiva pro que ele tá falando, ele vai falar. E vai falar muito. E ele falou um textão pra ela. Mas em resumo foi isso que ele disse, que ele só queria que ela fosse um pouco mais compreensiva. E ela escutou tudo isso. E nesse momento, aqui que tá o segredo. Ela não rebateu. Ela não falou, mas eu só sou assim porque você é assim. Ela não rebateu. Porque aqui ela estava receptiva para escutar o que ele tinha a dizer. E depois ela fez a segunda pergunta, que a pergunta é o que ela fazia, e é claro, né, não foi exatamente assim que ela perguntou, porque o método, a gente só tem lá dentro do método de sabedoria feminina, o passo a passo para você fazer a pergunta, a preparação, o momento certo. Mas basicamente ela perguntou para ele o que ela fazia para ele que ele gostava muito, porque às vezes a nossa cabeça é muito claro. E olha o que ele respondeu para ela. A forma como você se dedica, que você se entrega, você me faz me sentir amado. Exemplo, ontem você sabia que eu ia chegar tarde, que ia chegar cansado, e você foi lá e fez um estrogonofe, porque sabe que eu gosto. Olha só esse homem se abrindo para ela, falando para ela o que ele gosta. Eu recebo muitas mensagens de mulheres falando assim, Flá, ele nunca fala o que gosta, mas também não tem conexão entre vocês, não tem intimidade, então ele nunca vai falar o que gosta. Então, ele se abriu para ela. E ele falou outras coisas. Ele falou assim, olha, você tá sempre pronta para tudo que eu te chamo, você fala, vamos que eu tô junto com você, você é companheira. Ele se abriu para ela. E ela não tinha ideia de que essas pequenas coisas que muitas vezes a gente faz ali no dia a dia, no automático, ele gostasse tanto. Ou seja, duas perguntas trouxeram uma visão do que ela precisa melhorar, porque entenda o seguinte, toda reclamação, todo desabafo, igual ele desabafou na primeira pergunta, reflete uma dor, reflete uma angústia. Então, nessa primeira pergunta que ela perguntou o que ela fazia, o que ele gostaria que ela mudasse, ele colocou uma dor de que, olha, não tô me sentindo compreendido. Ele falou que gostaria que ela fosse mais compreensiva, mas vamos olhar agora o que isso quer dizer, a dor que ele estava sentindo. Ele não estava se sentindo amado por ela nesses momentos, ele estava sentindo que não era compreendido, ou seja, que ele não era visto, que ela não conseguia enxergá-lo. Então tudo reflete uma dor. Mas se a gente tá com o modo combatente, o modo agressivo ligado o tempo todo, o modo de mulher tola ligado o tempo todo, isso não é uma ofensa de maneira nenhuma. Eu já tive esses momentos de mulher tola, que queria só rebater, que queria estar certa na discussão. Se a gente tá com isso ligado, a gente não consegue enxergar a dor que o outro tá sentindo. E nós também sentimos dores, claro, mas o outro também. Então, sabe qual que é a diferença de um profissional na área do relacionamento e uma pessoa que não é profissional? Quando você conta alguma coisa que aconteceu no seu relacionamento pra alguém que não é profissional, essa pessoa provavelmente vai falar assim, nossa, mas como é que ele fez isso com você? Você tá certa? Esse homem não te valoriza? Ou senão essa mulher não te valoriza? Essa mulher não vale nada? Já o profissional da área de relacionamento, ele olha os dois lados, porque entenda o seguinte, se você tá do lado de uma pessoa, é porque você escolheu aquela pessoa. Então, da mesma forma que alguém fez algo que te machucou, seu marido, seu namorado, você também fez algo que o machucou. Então, o profissional da área de relacionamento, a gente que trabalha nessa área, a gente olha os dois lados. Então, sempre que eu escuto um desabafo de alguma aluna minha, alguma pessoa que me manda mensagem, eu não olho ela com os olhos de, nossa, coitadinha, uma pena, nossa, ele não valoriza ela. Claro que existem N situações, mas eu sempre olho o outro lado também, tá? Mas o que tá acontecendo do outro lado? Porque são duas pessoas que se amam, que se uniram pelo amor, ninguém obrigou esses dois a ficarem juntos. Então, se agora tá tendo esse atrito, é porque tem alguma coisa acontecendo dos dois lados. Então, voltando para a segunda pergunta, ele desabafou com ela, falou, olha, eu te amo quando você faz isso, olha isso aqui que você fez, o estrogonofe de ontem. E essa mulher, ela se sentiu totalmente amada, olha o que ela falou pra mim. E eu fiquei tão feliz que ele me respondeu, porque pela primeira vez, dentro de 4 anos, eu deixei ele falar e aceitei ouvir. Então, ou seja,
Tinha 4 anos que eles estavam juntos. Todas as vezes que ele ia falar alguma coisa, ela interrompia, ela brigava, ela fazia cara feia, ela saía, ela batia a porta, provavelmente, né? Ela não entrou nesses detalhes, mas é algo que muitas mulheres fazem. Bate tô falando mulheres, mas homens também. Bate a porta, fica com raiva, sai, não resolve. Então, durante 4 anos foi assim. E dessa vez ela quis fazer diferente. Por quê? Porque ela tinha o método de sabedoria feminina e ela fez. Então ela ouviu sem apontar os erros dele, sem acusar. Aceitei ouvir e ele falou tudo tão tranquilo comigo, porque ele estava desabafando. E ela falou o seguinte: e quando ele me disse que gostou da minha atitude, eu me senti tão feliz, porque foi algo simples, mas não esperava que ele fosse notar isso. Gente, os homens notam muito, mas às vezes eles não falam porque a gente não dá essa abertura. Porque às vezes a rotina se instala e a gente acha normal tudo aquilo. Então hoje, eu cheguei da academia, meu marido tinha acabado de trocar o meu filho. E aí foi nosso filho, né? Claro. Que ele tinha acabado de trocar o Miguel. E trocou o Miguel, a gente tomou café da manhã juntos. Depois eu fui me arrumar pra gravar essa aula pra vocês. Ele foi colocar o Miguel pra dormir e ele foi super paciente. O Miguel começou a chorar e ele super paciente. E eu poderia ter guardado aquilo pra dentro de mim, mas eu virei pra ele e falei: amor, você é um pai tão amoroso. Gente, dava pra ver o olho dele brilhando. Porque às vezes, no dia a dia, a gente se esquece de falar dessas coisas que já se tornaram parte da rotina. Então você quer que o seu marido se abra mais com você? Você quer que ele fale mais com você? Comece a ouvir. Ouvir sem atacar. Ser receptivo. Comece a ser doce. Seja uma mulher sábia. Essa mulher tentou por 4 anos e não conseguiu, mas quando ela entrou para o método de sabedoria feminina, tudo mudou. Porque ela decidiu mudar. Porque ela decidiu fazer algo diferente. Então, eu finalizo essa aula de hoje com essa reflexão. Será que você está só querendo falar e não tem deixado o outro falar? Ou será que você quer que o seu marido, o seu namorado fale da maneira que você falaria? Porque eles não vão nunca. E é algo que eu ensino lá dentro do método. Abaixe as suas expectativas, alinhe o seu marido, o seu namorado nunca vai desabafar como você desabafa. Eles são homens são diferentes de nós mulheres. E para você aprender mais sobre isso, sobre comunicação, para ser uma mulher mais sábia, o link do método tá aqui embaixo. Essa gatona aqui precisou de 4 anos, tentando do jeito dela, mas precisou de dias com o método de sabedoria feminina para tudo mudar.